Opa, professor, tudo bom? É o seguinte, como eu tinha explicado para o senhor, o jogo ele oferece poucas opções para poder você trabalhar em cima de criações, ou seja, você só pode escolher uma dessas para poder trabalhar. E quando a gente seleciona, pode ver que ela tem poucas opções, ó. De bloco só tem esse principal, escada, espinho e parede. A parede é apenas decorativa, ela não tem nenhuma função no jogo. Aí temos essa caixa em que a gente pode selecionar o objeto que pode ser quebrado utilizando o elemento que você já pegou. E temos alguns outros obstáculos, como por exemplo esse item que eu não consegui descobrir o porquê ele é feito. Eu acredito que ele seja através da utilização do elemento de raio, e tem a bomba que explode e libera alguma coisa, alguma passagem para você. Mas como eu foquei mais em uma tela introdutória, eu decidi não utilizar esses itens no momento. Até porque o tipo de cenário que eu escolhi não tem esses elementos de eletricidade, e sim de pedras e de corte. Os inimigos são esses três, e esses são os itens presentes no jogo. É, Desculpa, eu queria lembrar ao senhor que nesse jogo do Mega Man ele não tem a função de dash, então não é possível dar dash nesse jogo. Vou dar start agora. Vou colocar apenas esses dois primeiros power-ups que temos, que são o da pedra e o de cortar, que foi os dois que eu coloquei dentro do jogo. Então vou dar start agora. Tá, de início eu escolhi o centro de spawn do jogador bem aqui. Por que aqui? Porque aqui vai ter os dois elementos que o jogador pode desbloquear no jogo, e ele pode voltar aqui posteriormente para poder pegar esses upgrades que temos ali. Então vamos dar início. Bom, como eu expliquei anteriormente, o jogador percebe que ele não pode vir para cá porque ele não tem nenhum poder no momento, então obrigatoriamente ele teria que vir para a direita. E vindo para a direita, ele teria já que descobrir um novo tipo de elemento, que é o de escalado, da escada. Nisso ele viria para frente, aprenderia que pode descer sem tomar dano, e aqui também, aqui não quebra, então ele teria que seguir em frente. Aí aqui coloquei uns objetos para poder ensinar ele a mecânica de pular. E posteriormente já coloquei um primeiro desafio para o jogador, no qual ele pode ter uma dificuldade em pular direto, ou então ele pode, se ele for um jogador mais simples, ele pode simplesmente escalar aqui, derrotar seu primeiro inimigo e aprender a derrotar seu primeiro inimigo. Espera só um pouquinho que a jogabilidade não é muito boa no emulador não. Opa, o jogo travou. Ah, pronto. Era o botão B, tava apertando X. Esse inimigo ele só vai pra cima e pra baixo, então eu coloquei isso pra o jogador ele ter noção de que ele pode passar por aqui sem tomar dano. Aqui ele foi destruído, seguimos em frente. Aqui eu já coloquei o primeiro desafio dele, que é um inimigo que vem na sua direção. Então o jogador ele tem que ser rápido para agir. Demos prosseguimento com dois inimigos mais fracos, no qual o jogador consegue não tomar dano. Mas mesmo assim, caso ele tome, ele pode destruir esses inimigos, subir por aqui e novamente pular e recuperar seu HP aqui. E aqui a gente tem um primeiro checkpoint que serve para o jogador ele não se frustrar e não perder seu progresso caso ele consiga passar. Então pegamos, e aqui tem um desafio mais sério, um lugar com 3 espinhos para o jogador testar sua nova habilidade. E aqui temos um inimigo introduzido agora há pouco, destruímos. E aqui, opa, deixa eu subir de volta. Aqui o que eu fiz, eu coloquei essa escada um pouquinho mais pra cima, como você pode ver, geralmente eu tinha colocado até abaixo, mas eu percebi que ela não ficava muito bem. Eu coloquei um pouco mais acima e coloquei esses espinhos ali do lado para o jogador ele perceber que é possível ter esse caminho de descida, que ele pode descer sem medo. Então aqui pegamos outro checkpoint e temos aqui dois lugares para ir, um para a direita e para a esquerda. Se a gente for para a esquerda, a gente vai se deparar com mais inimigos, e destruindo eles, a gente pode continuar em frente. Aqui teremos um power-up para o jogador, para ele ser recompensado. Nós pegamos com cuidado, porque ele pode se ferrar também aqui na esquerda. E é o seguinte, se caso o jogador tenha errado, aqui ele vai cair aqui, ele vai dar de cara com 3 inimigos, ele vai tomar dano, ele vai ser punido porque ele não foi capaz de passar por aquele obstáculo. Mas eu só queria deixar claro que aqui
a continuação daqui de cima. Então tanto faz ele vir por ali ou por aqui. Essas cartas eu coloquei para o jogador ele testar um pouco mais a sua habilidade de tiro, em qual você tinha que destruir. E nessa daqui eu coloquei meio que para simbolizar qual tipo de inimigo o jogador ele vai enfrentar agora, que é o inimigo do tipo que é cortante. Então a gente vai prosseguir no nossa jornada. Pulamos aqui, eu coloquei um desafio um pouco mais fácil para o jogador, ele pode pular aqui sem problemas. E aqui tem os inimigos e é destruído. Opa. A jogabilidade não é muito boa nesse emulador de PSP porque é para celular. Pronto, prosseguindo, a gente pode destruir aqui para poder pular. Pegamos o upgrade e o checkpoint. E aqui é o seguinte, o que eu fiz? Eu coloquei dois caminhos para o jogador passar. Pelo de cima ele passaria sem problemas, mas se ele tivesse com a vida muito baixa, como é o meu caso, ele pode descer e derrotar os inimigos e pegar esses power-ups. E nesse power-up, esse que eu acabei de destruir, eu fiz o seguinte. Eu coloquei ele de uma forma que o item dele fosse gerado aleatoriamente, que assim ele teria mais motivação, porque pode vir tanto um HP ou então um Illager para poder aumentar os seus ataques especiais, como também pode vir aquele coração rosa que dá mais uma vida extra para você. Então o jogador teria mais uma motivação para vir por esse caminho. E aqui a gente tem mais uma coisa para testar a habilidade do jogador, no qual ele pode ser recompensado. Pulando aqui diretamente, ele pode recuperar a sua vida e recuperar seu Illager, claro, caso o jogador ele tenha já alguma habilidade especial, como por exemplo a pedra que ele poderia utilizar para enfrentar o boss que ficaria nesse estágio. Vamos descer aqui no momento agora. E aqui eu fiz de um jeito que o jogador ele possa recuperar um pouco de vida e que de qualquer forma... Eita, eu tenho que tirar essa escada um pouquinho. Que ele possa descer por esse caminho sem problemas, mas não possa sair. Por isso eu vou ter que tirar uma escada daqui, depois eu retiro. E aqui a gente seria o lugar do primeiro boss. Eu coloquei uma caixa branca como essa, porque para o jogador ele ter como entrar, senão ele não teria. Então, para simbolizar que aqui é o boss, porque não tem outro método, eu coloquei esse tipo. E aqui eu coloquei alguns inimigos para representando que ele era o boss. Só que não deu muito porque o sistema do Mega Man ele limita a quantidade de objetos que você pode colocar por quadra. Por exemplo, o que o senhor tá vendo agora daqui, desse primeiro bloco daqui até aquela outra porta que eu coloquei aqui, é uma tela, então tem uma quantidade limitada de objetos. Só deu para colocar isso. Mas no caso, como eu pensei esse tela, o único item do jogo que ele não dá para utilizar como um objeto em que é possível destruir as coisas é o objeto de pedra. Por isso é necessário que o jogador ele tenha as caixas para poder arremessar no boss. Então no caso o boss ele surgiria aqui em cima e o jogador ele teria que batalhar contra ele, pegando os objetos e atirando nele. E assim ele liberaria o caminho, caso ele já tivesse power up de pedra. Caso não tivesse, ele teria que batalhar contra o boss com as caixas no caminho. Eu poderia ter dado uma remodelada, porque vendo agora eu acho que tá um pouco mais difícil a jogabilidade por aqui. Então acho que seria melhor diminuir a quantidade de caixas, ou então remover essas duas plataformas daqui e dar um jeito de fazer o jogador ele ter mais movimentação, porque aqui está muito trancado. Pelo menos se ele não tiver o power up da pedra. Então, o fato é que quando o jogador ele derrotasse esse inimigo, ele ia pegar esse power-up aqui, que é a tesourinha do vilão. Isso ele poderia sair por aqui e poderia subir, dando prosseguimento à partida. Aqui ele pegaria um power-up e aqui ele recuperaria a sua vida. E aqui a gente teria mais uma opção, que caso o jogador ele queira pegar um novo power-up ou então um item específico. Aqui veio o Illager, mas como eu falei anteriormente, eu coloquei de forma aleatória e poderia ter vindo um coração que aumentasse a vida do jogador, que nem esse. Aqui eu coloquei também outro item para o jogador ser recompensado por ter derrotado o boss, que seria uma vida extra. Pegamos ela e vamos dar prosseguimento à nossa jornada. Bom, aqui a gente voltou lá no início, certo? Vamos destruir e agora vamos retornar. Opa, aqui a gente não tem acesso ainda, a gente precisa de mais uma
Power Up para poder pegar os itens que estão ali. Então a gente vai dar início à nossa jornada. O certo seria criar uma nova fase, certo? Só que, como eu falei, o sistema do Mega Man limita muito. Então, para adiantar tudo que a gente já fez, eu coloquei 2 fases em uma só, no que representaria 2 bosses. Então a gente vai dar início. Eu queria ter colocado mais checkpoints por aqui. O problema é que o jogo, quando você pega uma vez o checkpoint, ele não permite pegar mais. Então, em tese, era pra continuar no mesmo lugar os checkpoints. No caso, era pra gente ter pego um aqui novamente e ter dado início. Mas tudo bem, eu coloquei outro lá na frente. Bom, a gente desce aqui. E aqui tem outro lugar que dá pra gente acessar. E deixa eu pegar o checkpoint primeiro aqui. Esse checkpoint, eu creio que eu deveria ter colocado aqui, mas eu não coloquei porque eu achei que aquele lá estaria visível. Mas é o seguinte, a gente pode se arriscar um pouquinho aqui e pegar um outro item novo que tem por aqui. Vamos destruir pra ver o que tem. E temos um coração, olha que maravilha. E esse item, essa caixa aqui, como eu não teria acesso, porque eu só estaria com esse power-up, eu coloquei representando que o inimigo que tem aqui seria do tipo pedra. Ou seja, a nossa tesoura não seria ideal. A gente teria que procurar o vilão que seria o ideal para facilitar a nossa vida. Mas como a gente tá aqui, vamos lá. A gente volta pra cá. Como pode ver, está acessível. E vamos dar início. Temos aqui um inimigo básico pra gente, só pra dar um certo nível de dificuldade. Destruímos. E aqui eu tenho uma falha de level design, que é o seguinte: eu consigo ir, mas eu não consigo voltar. Eu tenho que remover esses blocos aqui de cima para caso o jogador queira voltar posteriormente por este caminho. Vamos prosseguir. Destruímos aqui o inimigo. Certo, aquele inimigo também tá bugado, era pra ele descer pra baixo, mas ele foi pra cima por algum motivo. E aqui a gente tem mais alguns espinhos e aqui uma dificuldade um pouco mais elevada. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei um checkpoint aqui onde os inimigos não têm acesso e coloquei um negócio de ir para o jogador recuperar o seu poder, que caso esteja abaixo. Mas ele teria um certo grau de dificuldade para poder pegar. Quando ele pegasse, ele desceria para cá e enfrentaria os inimigos para poder dar início à sua jornada. E aqui seria a outra tela do chefe. Aqui o jogador enfrentaria o chefe por aqui. Eu pensei em um inimigo um pouco saltitante que você teria que ficar pulando pelas plataformas para poder derrotá-lo, certo? Talvez não tenha muito a ver com o inimigo ser de pedra, mas eu gostei bastante desse design. Eu aproveitaria ele em outro tipo de chefe. Deixa eu derrotar esse outro inimigo. Pronto. Opa, vida. E aqui seria para você testar também seu novo power-up. Você pegaria a caixa, quebraria ela. E aqui teria a recompensa por você ter derrotado o inimigo, para você recuperar seu power-up e sua vida. E a gente agora daria prosseguimento à nossa jornada. A gente subiria pelas escadas e a gente estaria agora em um novo lugar em que não foi apresentado antes. Aqui no pra direita a gente tem mais vida para recuperar a vida. E aqui a gente pularia e continuaria por onde a gente está levando o mapa. Só siga em frente agora. Eu percebo que aqui embaixo eu esqueci de colocar alguns blocos. Eu teria que colocar essa escada um pouco mais para a direita e colocar uma parede aqui informando que não dá mais para você continuar aqui, teria que subir. Foi uma falha minha no level design. A gente continuaria por aqui com cuidado, derrotaria os inimigos, continuaremos. Aqui eu fiz novamente o que eu tinha feito posteriormente. Coloquei uma recompensa embaixo para caso você destrua os inimigos e recupere sua vida. Aqui parece que é a mesma coisa, só que é diferente. Aqui é um mini desafio para você testar sua habilidade de pulo, no qual caso você falhe, você teria que cair aqui embaixo, voltar tudo isso daqui para poder subir novamente e fazer isso até passar. Eu coloquei aqui um pouco mais fácil por se tratar da primeira tela, mas conforme você for progredindo no jogo, a gente poderia colocar mais separadamente esses objetos. E eu não sabia que esse bichinho subia aqui em cima. Opa. Pronto. Aqui temos um último checkpoint.
E aqui é o seguinte, temos um item para recompensar o jogador por chegar até aqui, mas também ele poderia ter se ferrado. Esse item ele recupera toda a vida e toda essa habilidade de pérolas do jogador. Eu coloquei aqui por um motivo, porque quando o jogador descesse aqui embaixo, descesse novamente, ele voltaria para o início da fase. Assim, ele poderia fazer o caminho novamente para trás até onde foi o seu início, e poderia agora utilizar suas duas novas habilidades para destruir aqui e pegar as suas habilidades. E no caso, aqui terminaria o jogo, pelo menos essa fase. E é isso, eu tentei seguir os padrões que o seu colocou no jogo, os princípios. O que eu coloquei foi o princípio de poder controlar a dificuldade, o da emoção, acredito que foi emoção com obstáculos inimigos. Com relação à mecânica, eu não pude explorar muito mais a jogabilidade do Mega Man, porque esse jogo ele não tem o carregamento, que eu acho bem ruim nesse jogo, inclusive. Ele não pode dar o super tiro com um canhão, e ele também não tem um dash, eu fiquei muito triste com isso. Eu tentei colocar também o backtrack, no qual o jogador ele retorna até a tela inicial para poder pegar algum item específico. E quais foram os outros que eu coloquei? Só um momento. Sim, o do checkpoint a gente pode observar, punições e o que mais eu consegui identificar. Eu tentei colocar também os checkpoints de uma forma em que o jogador ele não tenha inimigos em volta para ele poder dar uma respirada, certo? No caso então da atenção e relaxamento. E é isso. Os objetivos claros eu tentei colocar em base de, por exemplo, escadas e colocar para onde você tem que ir, para onde você tem que caminhar. E acho que é isso.